Olá. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou hoje as matérias aprovadas em plenário na área de segurança pública e acredita que a Câmara dos Deputados deve votar alguns desses projetos ainda neste ano. Eu cumpri minha parte, aprovamos aqui no Senado a questão do silêncio nos presídios, para que celulares não possam mais ser utilizados, o comando do crime não possa ser feito através da comunicação fácil do celular. Aprovamos, essa matéria está na Câmara, eu fui inclusive na época ameaçado, não vem ao caso. Aprovamos todas as matérias que entendíamos ser matéria de interesse da segurança pública. A lei de execução penal, nós aprovamos aqui numa negociação feita, inclusive com a participação do Ministério Público, para que a gente fizesse uma lei de execução penal que fosse o espelho daquilo que pensam aqueles que militam e que lidam no dia a dia com essa questão da violência, da segurança pública e até da punição, no caso do Ministério Público, do encaminhamento da punição feita pelo Ministério Público. Fizemos e aprovamos por unanimidade e encaminhamos à Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, acho que a Câmara, nesse final de legislatura, deve aprovar algumas matérias importantes que foram aqui aprovadas, que estão em tramitação na Casa. Eunício declarou ainda que está mantida a prorrogação para o envio de emendas ao orçamento, que seria dia 20 de outubro para 1º de novembro, e que vai cumprir a Constituição e votar o orçamento até o dia 22 de dezembro. Mas está aberto a receber o novo presidente da República eleito para conversar sobre a proposta orçamentária enviada ao Congresso. Na próxima legislatura, 16 deputados federais vão mudar de lado no Congresso. É que, a partir de 2019, eles vão ocupar uma cadeira no Senado Federal. Há 36 anos, Harold de Oliveira ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados. O parlamentar está no fim do 9º mandato. No ano que vem, ele volta novamente, mas, desta vez, como senador. Estou atrás realmente de ser útil, para a população, de ser útil para o Brasil, enquanto tiver saúde. Eu tenho meus projetos, nós temos que fazer uma reforma grande na área da legislação penal, de um modo geral. Nós temos que reduzir a maioridade penal. Nós temos que acabar com essa história de progressão de pena. O cara é condenado a 30 anos de cadeia, com 3 anos vai para a rua matar de novo, assaltar de novo, enfim, cometer crime. Harold faz parte do grupo de deputados federais que não tentou reeleição ao cargo. Optou por concorrer ao Senado e ganhou. São 13 homens e 3 mulheres. 6 são da região Nordeste, 4 da Sudeste, 3 do Sul do país, 2 da região Norte e 1 do Centro-Oeste. 3 vão compor a bancada do PSD. DEM, PSDB, MDB e PP vão ganhar 2 cada. PSL, PDT, PPS, PHS, PR, 1 respectivamente. Deputado federal há 2 mandatos, Irajá vai compor a partir de 2019 a bancada do PSD no Senado. Com apenas 35 anos, o parlamentar é o senador mais jovem já eleito no Brasil. Pretendo me dedicar ao máximo aos municípios do Tocantins. Assim eu fiz como deputado federal, entregando obras em 106 municípios dos 139, mas agora com a responsabilidade muito maior, de poder ser o senador dos 139 municípios do estado. Isso para mim é uma bandeira importante, o municipalismo, fora algumas bandeiras que eu defendo, como o trabalhador, como os aposentados, sempre trabalhando contra um combate muito forte à corrupção, e uma outra condição também que eu não abro mão, que é sempre defender, sempre ser contrário ao aumento de impostos ou taxas. Mas o que faz com que a vaga ao Senado Federal seja tão atrativa? Leonardo Barreto explica o que significa politicamente ser eleito a uma vaga na casa. O Senado ele é uma espécie de topo na carreira política de qualquer um que sonhe em participar do processo decisório do Brasil. O Senado, além do senador ter um peso maior no processo do que, por exemplo, um deputado, porque ele é 1 entre 81 e não 1 entre 513, ele também permite a você um conforto para tomar decisões estratégicas quanto ao futuro da sua carreira política. Você tem um mandato de 8 anos, ou seja, você não precisa estar preocupado com a reeleição no curto prazo. E na metade desse mandato, muitos deles podem disputar eleições majoritárias, especialmente nos seus estados.
Com mais recursos e tempo de propaganda eleitoral, a bancada feminina aumenta na Câmara dos Deputados e pode se manter no mesmo percentual no Senado. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições proporcionais para mulheres. Norma quase sempre desrespeitada pelos partidos com as candidaturas laranja, ou seja, mulheres registradas apenas para cumprir a exigência das cotas. Para tentar romper com essa prática, nas eleições deste ano, os partidos tiveram que reservar também pelo menos 30% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para as candidaturas femininas. O mesmo percentual passou a ser exigido para a distribuição do tempo de rádio e televisão. Será que isso ajudou a eleger mais mulheres? Na Câmara, a bancada feminina na próxima legislatura será 51% maior. O número de deputadas vai passar de 51 para 77, o que representa 15% do total de parlamentares. Já no Senado, que renova 2/3 das vagas, o número de senadoras deve permanecer o mesmo, ou terá uma senadora a menos, dependendo do resultado das eleições em segundo turno para os governos estaduais. Hoje, a bancada feminina no Senado é formada por 13 parlamentares. 8 estão terminando o mandato e não estarão na próxima legislatura, ou porque não se reelegeram, ou se candidataram a outros cargos, ou não disputaram eleições. Apenas 5 das atuais senadoras têm mandato até 2023. Cátia Abreu, Maria do Carmo, Rose de Freitas, Simone Tebet e Fátima Bezerra, que poderá deixar a casa se ganhar a eleição para o governo do Rio Grande do Norte. Como o suplente dela é um homem, a bancada das mulheres pode ficar menor. Passam a compor a bancada feminina também as 7 eleitas este ano. As estreantes na política, juíza Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, e Soraya Tronic, também do PSL, mas do Mato Grosso do Sul, a ex-jogadora Leila do Vôlei, do PSB do Distrito Federal, as atuais deputadas federais, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e a atual deputada estadual Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Também fará parte da bancada Maílza Gomes, que assumirá como suplente a vaga do senador Gladson Cameli, eleito governador do Acre. A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, acha que, embora ainda esteja longe do ideal, a composição feminina no parlamento teve um avanço grande nestas eleições. Esse ano foi o primeiro ano em que as mulheres puderam efetivamente contar com recursos. Nós achamos até que isso não iria fazer muito efeito nessa primeira eleição, porque essa decisão foi muito próxima às eleições, muito próxima às convenções e que não haveria muito tempo de organização das mulheres. Mas, enfim, o que nós colhemos na urna foi o melhor de todos os resultados históricos. Esse foi o maior avanço que nós tivemos da presença das mulheres no parlamento. Para a advogada Gisele Matias, que faz parte do movimento de mulheres, partida, mais importante do que aumentar a bancada no legislativo é eleger parlamentares comprometidas com as causas femininas. A luta que a gente tem também não é só aumentar o número de mulheres, mas sim que a nossa representação não fique restrita ao parlamento, mas também aos outros poderes e às outras instituições. Então, a nossa necessidade é de igualdade entre os gêneros, que a gente possa ter os mesmos direitos que são concedidos aos homens. As agências reguladoras terão controle mais rigoroso. Os órgãos vão ter que apresentar relatórios anuais das atividades. A prestação de contas deverá ser feita ao Congresso Nacional e ao Ministério que corresponda à área de atuação. Mais transparência, facilitar o trabalho de fiscalização do Legislativo. Com estes argumentos, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o PLS 13 de 2013, que obriga a prestação de contas anuais das agências reguladoras. Elas não têm
nada que a fiscalize. Então, o projeto é nesse sentido, de que eles tenham que ter um plano anual, dizer o que vão fazer, e depois prestar conta daquilo que eles achavam que poderia trazer algum benefício, mas que muitas vezes não traz. É uma possibilidade de averiguarmos as metas e de podermos realmente acompanhar a execução dessas metas e não sermos surpreendidos depois por alguma coisa que nos deixa perplexos e sem condição de ter uma atuação como aqui nós somos obrigados. As agências reguladoras foram criadas com o objetivo de fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Além de controlar a qualidade na prestação do serviço, estabelecem regras para o setor. Mas o desempenho das agências tem sido criticado por especialistas. É papel da agência garantir esse interesse público e não apenas interesses econômicos das empresas que elas regulam. Os seus diretores, eles têm sido nomeados muito por influência política. Algumas agências, como a Anatel, a Ancine e a ANAC, já enviam esse relatório. Mas o projeto determina que sejam mais detalhados e com uma linguagem menos técnica. Nos casos em que a prestação de contas já está prevista em lei, o que se nota é que os relatórios descrevem o que ocorreu no órgão, não no setor. O regulador não descreve a realidade pré-existente e como sua atuação a modificou, produzindo resultados positivos tanto para aqueles que assumem o risco de investir no país, quanto para os cidadãos que consomem o serviço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.